Boa tarde a todos. Estamos aqui do Conexões Operacionais, um podcast de Mossoró para o onshore brasileiro. Hoje temos a satisfação de receber Carlos Barateiro, um profissional com bastante experiência no mercado e que é uma das grandes referências na medição fiscal, como professor, como auditor, como fiscal, a quem eu já tive o prazer de participar de alguns cursos com ele e trazer uma pessoa tão relevante para o setor onshore, para o setor do petróleo em geral, não só onshore, mas também como offshore, é muito gratificante para Conexões Operacionais. Então, Carlos, quero te agradecer pela oportunidade que você dá a mim e ao Conexões da sua participação. Eu tenho certeza que vai ser um momento bastante importante para o Conexões e para o entendimento e aprendizado, tanto meu como dos espectadores. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço e eu sempre digo que eu engano bem. Gentileza da sua parte. Começando o Conexões, eu sempre peço para o entrevistado fazer uma pequena apresentação do seu currículo, da sua vida profissional. Então, por gentileza, fique à vontade. Bom, sou engenheiro mecânico, formado pela Unicamp. Meu primeiro emprego foi na área de instrumentação, na Bristol Babcock do Brasil, né, onde a gente fabricava os transmissores pneumáticos, os registradores mecânicos, né, de carta circular, né. Então, como engenheiro mecânico, eu entrei na fabricação, era a minha especialidade. Menos de um ano que eu estava na empresa, já me ofereceram uma vaga na inspeção final dos produtos. Foi aí que eu entrei realmente no mercado de instrumentação, né? Fui aprender, né, na Unicamp ou em qualquer universidade. O que você vê de conhecimento e instrumentação é muito pouco, né? Fui ler manual, né, e fui aprender, né? Em pouco mais de um ano e meio, já além de não era só o engenheiro de qualidade, engenheiro de instrumentação, mas também já o gerente da área de qualidade, né? Na época, a gente tinha um índice de rejeição de instrumentos. A Petrobras fazia inspeção semanalmente, né, nas nossas linhas de produção, né, os produtos feitos, né, fabricados. A gente tinha um índice de rejeição da ordem de 30%. Né? E depois de um ano e meio que a gente estava trabalhando, criando procedimentos, melhorando a rastreabilidade, né, a gente conseguiu reduzir esse índice para menos de 1%. Né? E por causa disso eu virei gerente de qualidade. E logo depois acabei pegando engenharia também, né, de desenvolvimento de produtos, né. A gente nacionalizava na época, né, ela tinha reserva de mercado, isso foi em 85, 86, né, e tudo foi até no começo dos anos 90, onde o Collor abriu o mercado brasileiro e aí não tinha mais sentido a gente produzir coisas que se trazia de fora pronto, né? E aí a gente fez uma mudança na empresa, transformando a empresa de uma produtora para uma importadora, né? E nessa de importar, eu tive o primeiro contato com os computadores de vazão digitais da Bristol. Os computadores de vazão da Bristol são muito bons, né? Pelo menos na época era o que tinha de top, né? E lá em 95, eu já comecei a trabalhar e vender os primeiros computadores de vazão microprocessados instalados no Brasil. A gente instalou em Natal, né? Natal e Espírito Santo, a gente chegou a ter vários desses. Em 97, a Emerson me convidou para ir trabalhar, né, e exatamente implantar a área de computadores de vazão. Então eu fui para a Emerson, né, e ter uma razão para isso, né, foi a criação da NP.
A NP foi criada Sim, em 97, não é mesmo? perfeito. Né? E aí o pessoal já imaginava que, tendo a NP, viria um regulamento técnico. Né? E por isso que a Emerson, na época, implantou uma unidade de computadores de vazão. Quando a ANP divulgou o regulamento, né, nos anos 2000, em junho de 2000, né, Sim, o RTM nós, primeiro, né? a primeira versão do RTM, a gente está bem posicionado. Né? Nós já tínhamos os computadores de vazão, a gente já trouxe as aprovações de modelo que tinha desses computadores de vazão no exterior, a gente já tinha toda a certificação para a área classificada, né, estava bem Bem posicionado. situada. Né? De 2000 a 2003, eu viajei que nem um maluco pelo Brasil, né, mostrando, né, exatamente como atender o RTM. Né. O meu contato com a NP foi dessa época. Né, era o Bispo, na época, Sim, que era sim. o gerente do NFP, né, o chefe do NFP, e a gente trabalhou muito junto na época, né, até para entender exatamente os requisitos que estavam no regulamento. E aí, a base instalada da Emerson, na época, de computadores de vazão, os tais Frobos, né, Sim. foi enorme. A gente vendeu isso, a bacia de Campos praticamente toda. Né? Mesmo concorrentes que executavam os sistemas de medição acabavam usando os computadores de vazão da própria Emerson. Né? Trabalhei A muito Emerson, com Flowboys. isso. Muito bons. E aí, em 2003, a Emerson foi convidada para participar de uma licitação que era a adequação da bacia de Campos, né, o ativo de Marlim, né, que era o Sim. grande ativo na época. Né. Eram 10 plataformas de grande porte, que representavam quase 40% da produção na época em Macaé. Ah, quem fez a proposta técnica da Emerson fui eu, para esse edital, né, de adequação das plataformas. Né. Em 2004, o projeto já tinha começado, a Emerson solicitou que eu fosse incorporado ao projeto, ao time de execução do projeto. Foi a primeira vez que eu fui ter contato, né, com o projeto, na verdade, porque eu sempre trabalhei em vendas, na verdade. Né, e por isso que eu fui fazer o PMI. Né, eu fui estudar, né, saber como é que é uma gestão de projeto. Eu já tinha a engenharia mecânica, a gente sai frio, meio fraco, né, em gestão de projeto, e aí eu fui aprender. Né? Trabalhei na época muito com o Odebrecht, que era a nossa empreiteira, né? E foi um contrato de 5 anos. A gente adequou as 10 plataformas, trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? E teve muito sucesso esse projeto. Em 2008, né, a gente teve uma virada, né? Que aí não era só entregar sistema, você tinha que manter os sistemas. E aí eu fui pegar uma unidade da Emerson que ficava no Mar do Norte, a Mético, tá? Que é especialista nessa área de gestão das medições. E aí a gente foi ver como é que eles faziam lá no Mar do Norte, todos os documentos, procedimentos, né? E nós trouxemos para o Brasil e montamos uma grande equipe no Brasil. Nós chegamos a ter 11 engenheiros de medição, mais de 40 técnicos de medição, com contrato com várias empresas, né? Vários operadores, né? E foi um período de aprendizado. A gente aprendeu muito também nessa época. Né? Ah, ah, quando entrou a Lava Jato, né, houve uma paralisação dos negócios, né, teve uma redução muito significativa dos negócios, e a própria Petrobras, ela, na verdade, existia um problema naqueles contratos. Quem fazia a gestão, na realidade, das medições era a Petrobras. Eles tinham um time próprio para isso. Então, o que se fazia, basicamente, né, era calibração. Isso acontecia muito com a Petrobras. Os outros operadores, não. Mas com a Petrobras era assim que acontecia. E aí, quando a Petrobras começou a melhorar suas equipes, aumentar suas equipes de gestão, os contratos praticamente viraram de calibração. Né? E aí, um contrato de calibração por HH, né, uma multinacional, a Emerson tinha condições de ganhar. Né? E começamos a perder contratos, a renovação dos contratos, apesar das notas, os indicadores de desempenho sempre forem muito bons, né? Mas não dava para competir numa licitação. O nosso preço era quase o dobro, né, do que o pessoal tinha.
E aí a Emerson tomou uma decisão de sair desse mercado, né? Nós tivemos que entregar todos os contratos que a gente tinha com os operadores estrangeiros, principalmente, né? A BW, Modec na época, vários contratos que a gente tinha, SBM, né? E nós tivemos que interromper, né? E encerrar as atividades. Então, grande parte do nosso pessoal, né, os técnicos e engenheiros, estão hoje aí nessas empresas, né? Todos passaram pela nossa equipe na época, né? Em 2014, foi o pior ano para a gente, né, que foi o ano da desativação das equipes, né, e encerramento dos contratos. Eu ainda fiquei mais 2 anos na Emerson, fiquei até 2016, na verdade eu trabalhei 19 anos na Emerson, né, eu resolvi montar minha empresa, né, fazer o que a Emerson não queria fazer, que era a parte de engenharia das medições, né, a vender, na realidade, o conhecimento, a tecnologia. A Emerson, o foco, né, das empresas multinacionais, provavelmente, é vender produto, né? E eu achava que sempre teve um nicho muito interessante da gente trabalhar com engenharia de medição. E aí a minha empresa, inicialmente, logo quando eu saí da Emerson, eu peguei um contrato com a própria Emerson, né, de fornecer HH para eles, né, o HH era eu, né, e durante 4 anos eu ainda mantive só esse contrato com a Emerson, né, fui também trabalhar minha vida acadêmica, eu fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei a ser gestor nacional das engenharias, né, da Estácio, né, e me desiludi com a academia, né, os rumos que a academia está levando não me agradam, né, eu acho que a gente está formando, né, profissionais, engenheiros com conhecimento muito superficial, tá? Eu acho que isso é complicado, né? Eu resolvi retomar minha empresa, agora não mais só com contrato da Emerson, abrindo para outras empresas, e muito feliz, né? Minha empresa cresce 40%, 50% ao ano, tá? Este ano aqui eu já tenho as vendas, o meu faturamento do ano que vem, tá? E aí peguei contrato com várias empresas, né? Vários operadores, né? A PetroRecôncavo, o Imetame. Estou fazendo o projeto básico da planta da PX, antiga planta de xisto, né? Sim. Trabalhei com a Braskem para fazer o padrão normativo de engenharia, né, das estações de medição, para fazer com que as estações novas já fiquem num padrão, fique padronizado, né? Tenho um contrato com a Selen, né, a segunda maior refinaria do Brasil, para falar sobre balanço da planta, né, e entender os sistemas, entender as incertezas. Tenho um contrato com a Comgás, fazendo a mesma coisa, fazendo análise de balanço nos distritos, de distribuição de gás, né? Ou seja, uma área que eu acho que é muito legal, né? A auditoria tem vários projetos. PetroRecôncavo, eu auditei 47 campos da PetroRecôncavo. Eu entendo que está sendo feito um trabalho bem feito. Eu procuro não vender HH, eu vendo entregável, tá? Então, eu não estou cotando 1.000 horas, não é isso. Eu entrego um relatório e eu faturo o relatório, tá? Ou seja, eu entendo que essa é a melhor forma, tanto para mim quanto para o cliente, né? Efetivamente ele sabe o que ele recebe, tá? O que ele vai receber, tá? E o bom para mim é que todos os meus contratos, né, estão sendo renovados. Eu estou recebendo um novo escopo, ou ampliando o escopo existente, o que mostra que o trabalho está sendo bem feito. É a melhor avaliação do trabalho, né? É a continuidade. Eu sempre dizia que o melhor vendedor é a boa execução. Sim. Tá? Se a execução é bem feita, você vai vender de novo. Tá? Agora, quando você entrega porcaria, você tem que colocar o super-homem para vender, né? Sim. Porque vai ser difícil o cara vender de novo. Tá? Ou seja, cheguei aqui, né, aprendo até hoje, né? Quer dizer, eu acho que qualquer profissional, né, tem que crescer e se atualizar permanentemente, tá? E eu aprendo muito com os operadores, eu aprendo muito com meus clientes.
né? Por isso que eu gosto de estar no campo. Eu acho que no campo que a gente aprende, não é no escritório, né? A gente tem que entender as dificuldades que o pessoal tem, entender, né, como que o pessoal opera, por que que opera assim. Eu entendo que ninguém erra de propósito. Ninguém erra. Ninguém sai de casa para errar, né? As pessoas erram porque estão mal orientadas ou não têm todas as informações necessárias para executar o trabalho, tá? Então, mais do que auditar, mais do que apontar o dedo, né, e falar está errado, né, eu acho que a gente tem que orientar o pessoal, orientar as pessoas, né? Eu acho que é isso que eu procuro fazer, né? Mais do que um relatório frio de auditoria, é procurar mostrar para as pessoas por que que elas estão errando, qual é a importância de cada ação que eles têm, né? E como isso impacta os resultados. Às vezes o que eu sinto é que esse treinamento, esse engajamento, né, ou esse papel tem que ser levado para a alta direção. Às vezes a alta direção não compreende tudo que tem que ser feito, né, dentro de um sistema de medição, tá? E quando a alta direção não participa ou não é atuante, né, o pessoal de baixo não vai fazer milagre. Então, eu entendo que muito do meu trabalho, e principalmente quando eu entrego os relatórios, eu faço questão de entregar os relatórios também para a alta direção, né? Óbvio que o time sempre é menor, o pessoal sempre é muito mais ocupado, né? Mas eu procuro passar os problemas que eles têm, tá? Problemas que podem estar impactando o resultado deles, tá? Impactando a governança, tá? A alta direção não sabe o que é calibração, ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é calibração, mas ele entende de risco, tá? Sim. E um 0,1% numa medição de petróleo, tá? São muitos milhões no ano. Isso eles entendem, tá? Então, o corpo técnico tem que saber passar essa mensagem para a alta direção, do que é importante e o que pode ocasionar. Óbvio que a alta direção tem toda a autonomia para dizer assim, siga desse jeito. A alta direção tem esse poder. Nós, técnicos, não temos esse poder, tá? Nós temos que relatar o que é certo, o que tem que ser feito. A alta direção decide, tá? Então, cheguei nesse ponto, né, aprendendo. Esses anos todos, trabalho há mais de 40 anos, né, comecei em 85, né, estou fazendo 40 anos agora, né? Então é uma vida trabalhando nisso. Brilhante carreira, né? Sempre digo que a gente vive alguns desafios, mas os desafios sempre servem para nos talhar como melhores pessoas, como melhores Bem, profissionais. E assim, a gente observa, conversando com um profissional tão experiente como o senhor, o senhor está no céu. como você, né? E que também passou por algumas situações desafiadoras, como você mesmo citou, e um ponto que você tocou assim que eu acho muito importante. Minha primeira graduação é no setor de educação, né? Eu cursei geografia e essa parte era uma licenciatura. E então essa parte acadêmica eu sempre sentia uma distância muito grande entre o que se põe na teoria e o que se aplica na prática. E aí, É isso aí. quando eu fui para a engenharia, foi que eu comecei a observar que isso era cada vez mais latente. Porque os profissionais que são formados, principalmente as novas gerações, a impressão que me dá é que existe um problema de transição de gerações. Houve em algum momento, a engrenagem não girou corretamente. Então, alguns Eu assisti valores eu ficaram assisti meio que uma, perdidos. eu assisti uma palestra da Viviane Senna, Hum, a irmã do Ayrton Senna, né? hum, E ela disse uma vez numa palestra sobre educação uma coisa que eu nunca esqueci. Ela dizia o seguinte: não é possível nós termos escolas do século XIX,
porque no século XIX era a aula que a gente faz hoje, o professor lá na frente, os alunos aqui embaixo, aqui coisa, né? Ter professor do século XX, né, e aluno do século XXI. A coisa não fecha. Sim, sim. E aí, a impressão que dá é que, às vezes, assim, eu recordo que quando eu comecei a trabalhar, não foi em 85, mas foi em 98, há quase 27 anos, né? Eu tenho uma visão muito de atendimento ao alinhamento do que a empresa queria. Eu queria ir no campo, eu queria entender todo o funcionamento. Eu nunca quis queimar etapas. Por quê? Porque essa parte de você seguir o ciclo completo é quem vai lhe fundamentar para o resto da sua vida profissional. Não adianta eu ser um supervisor, eu ser um gerente, sem saber o básico. E, às vezes, hoje eu observo que tem algum profissional, técnico, como engenheiro, que chega, não tem a experiência e quer impor em cima de teorias. E eu acho que isso não é muito salutar, nem para o profissional, nem para a empresa que o contratou, nem para a equipe que ele está direcionando. Eu acho que o bom profissional é aquele que precisa ir a campo, entender a sistemática da operação, entender os objetivos que a empresa está traçando para, a partir daí, ele procurar criar uma cultura dentro da equipe dele para atingir as metas e os objetivos traçados, né? Sabe o que eu imagino que a grande a gap, né, é que as escolas, principalmente as universidades, as faculdades, né, formam profissionais e não ensinam esses profissionais a se relacionarem com pessoas. Você foi em cima do meu pensamento. Eles formam Então, técnicos, mas não formam pessoas. e aí no campo ninguém trabalha sozinho. Exatamente. Ninguém trabalha sozinho. Né? Assim, deixando claro que não é uma crítica aos novos engenheiros, mas assim, Ah, a metodologia como está sendo adotada, como está sendo aplicada, sim, que poderia ser melhorado. sim, Entendeu? A sim, é vida, isso mesmo. a vida acadêmica, às vezes, ela é muito utópica. Sim, Às vezes, sim. a vida acadêmica, às vezes, é muito utópica. Eu ouvia professor na universidade dizer a mim, eu sou um cientista. Aqui você pode ser um estudioso, mas aqui você é um professor que está Eu, tentando transmitir o seu conhecimento para mim. Então, assim, o eu, ego e, muito inflado. e esse é um ponto importante também, que eu vejo hoje as universidades tendo professores sem conhecimento prático daquilo que ele está ministrando. Né? Quer dizer, como que você forma engenheiro, né, que o professor não trabalhou na área? Tá? Eu acho esse é um ponto muito crítico hoje na formação do pessoal. Ou seja, eu não estou dizendo que a culpa é do pessoal, não, tá? Estou dizendo que o sistema está errado. Tá? O Sim, sim, sistema tá errado. sim. E isso que você falou é bem interessante. Eu cursei um tempo, não cheguei a concluir esse curso, não. É um tecnólogo em petróleo e gás, numa instituição, e tinha uma professora muito boa, tecnicamente, conhecia muito, mas não tinha conhecimento prático. Ela era muito boa teórico. E ela sabia que eu era um dos poucos alunos da sala que tinha experiência profissional. Então, ela praticamente dava aula para mim. Tudo que ela dizia, ela olhava para mim. Tudo que ela dizia, ela olhava para mim. E eu ficava assim, até constrangido. É tanto que no início eu sentava mais na frente para tentar aprender e depois eu fui para trás para tentar parar um pouco desse meu constrangimento. Mas é isso aí, são coisas que a gente observa, né, durante a vida. Como eu fui da área de humanas, né? Eu assim, sempre observo muito esse lado pedagógico da coisa, mas é só um comentário. Carlos, dando continuidade ao que você falou, muito bacana esse seu primeiro momento aí, o que te fez chegar até aí. Eu observo que hoje, falando
diretamente para ti. Eu acho que você é um profissional bem completo, porque agora eu estou entendendo a complexidade que você viveu, né, durante sua vida profissional, foi que talhou você para chegar nesse padrão atual. Sim, você levando em consideração o que você observou ali no início dos anos 2000, quando você começou a fazer aquele trabalho de apoiar as operadoras com relação a montar os pontos de medição, e o que você vê atualmente. O que é que você acha que nesses 20 anos, 30 anos aí da regulamentação, do regulamento da medição, que evoluiu mais, o que os operadores estão mais assim, eles estão mais interessados em tentar corrigir, assim, você fazer um resumo do que você acha que evoluiu nesse tempo que a ANP Nós desenvolveu o temos que primeiro entender, RT. na verdade, a sequência do que aconteceu nesses 20 e poucos anos. Tá? Inicialmente, a gente se preocupava com a instalação física, ter os equipamentos. Tá? Então, só para você ter uma ideia, nos anos 2000, quando surgiu o regulamento da ANP, a gente não fazia compensação de pressão em óleo, a gente Sim, fazia de temperatura, não de óleo. exato. Tá? A gente compensava a pressão e temperatura no gás, no óleo não. Então, o primeiro impacto do regulamento foi, pô, precisamos ter, né, os equipamentos no campo. Tem amostrador, tem os transmissores, os medidores, né, tem os computadores de vazão. Quer dizer, essa foi a primeira fase. Né? Depois a gente teve uma fase de calibração, que a preocupação era calibrar. Né? Tanto que no começo a gente calibrava um medidor de óleo com água. Tá? Então, evoluiu. A ANP, em um determinado momento, você vai parar. Né? Temos que melhorar a calibração. Tá? Então, foi o segundo grande baque, né? A segunda mudança de preocupação. A terceira fase, né, foi quando a gente começou a se preocupar com a comprovação metrológica. Tá? Então, você tem uma ideia, como eu falei, lá em 2000, eu usava aprovação de modelo no exterior. Eu trazia o Flowboss, eu tinha aprovação de modelo no exterior. Nessa terceira fase, a gente começou a se preocupar em o Inmetro tem como fazer a verificação se o algoritmo está certo, se o computador, se o equipamento atende, se os medidores estão atendendo o que tem no regulamento. A quarta grande fase foi a questão da rastreabilidade. Foi quando a ANP começou a falar: epa, eu quero os logs, né, os FM, as FM report, XML, né, XML. os arquivos dos computadores de vazão, né? Óbvio que essa fase eu ainda acho muito, muito frágil, tá? Outro dia eu estava dando um treinamento e eu perguntei para o próprio pessoal da NP, né? O que vocês fazem com os logs dos computadores de vazão que vocês recebem? O pessoal, nada. Aí eu faço a mesma pergunta para os operadores, né? O que você faz com os logs que você tem e que você é obrigado a mandar? Nada. Bom, então, Só nós manda. estamos cometendo um erro, né? Porque quando se colocou isso, era exatamente porque a gente precisa fazer análise crítica disso. Né? E eu pego coisas absurdas nos logs. Tá? Peguei um operador e eu fui olhar o log, aparecia ciclos de liga-desliga do computador de vazão. E aí eu fui questionar por que estava ligando e desligando a energia. Né? E o próprio operador não tinha percebido. Né? Quando foram olhar, era a fonte de alimentação que estava com falha. Ela que estava falhando. Né? Entendi. Então, olha que absurdo ninguém ter olhado esse negócio. Né? E N outros casos. Né? Então, eu acho que essa quarta fase é uma fase que ainda precisa melhorar. Né? Eu A até gente ainda recordo. precisa. Eu até recordo que no início, quando nós instalamos o Flowboss, ele dava algumas panes elétricas, desligava e ficava sem registro.
E aí, essa falha na medição, na época a gente fazia, eu trabalhava na estação compressora, e a gente tinha muita dúvida se aquele flowball estava registrando corretamente. Sim. Então, nós tínhamos um FPR com a carta circular, né? O batom, com um flowball de lado. Então, era uma redundância na medição. Então, quem salvava a gente era a carta circular, quando ele dava fora. E aí entra nisso que você falou. Era um problema no banco de baterias, na alimentação elétrica. E eu bato muito nessa questão da análise crítica, porque eu me divirto quando eu vejo o pessoal falando de análise crítica de certificado de calibração. Aí o cara vai fazer a análise crítica com checklist, e aí no checklist aparece assim: tem o número da certificação do laboratório, o cara colocou o padrão, o cara colocou lá a identificação do equipamento, o cara colocou os resultados, o cara calculou a esterese, o erro, o cara assinou, então tá tudo certo. Não tá não, meu. Tá? Eu canso de pegar equipamento, transmissão de temperatura, batata. O cara calibra em 0 a 100 graus Celsius, não sei porque cargas d'água o pessoal padroniza nisso, aí eu vou ver, está operando com 20, 25 graus. Eu falei, como é que o cara analisou a calibração, disse que a calibração está apta para uso, e a calibração foi feita em 100 graus e ele está trabalhando em 20, 25. Bem fora do ranking. Ou seja, então, essa fase, né, eu acho que ainda precisa melhorar muito. Tá? Só que já está vindo uma nova fase. Tá? A ANP, na minuta de 22, ela já colocou um negócio novo, que é o seguinte: auditoria do processo de medição. Ou seja, nós estamos entrando numa. A ANP está querendo uma quinta fase, que é confiabilidade. Tá? Sim, sim. Então, ela quer que os operadores auditem o sistema, e não é uma auditoria de gestão. Essa que é a grande diferença. Né? Uma auditoria de gestão, o cara vai lá e fala assim: você faz calibração? Faço. Você tem o certificado? Tenho. Você calibra a cada 6 meses? Calibra, aqui, ó. Cada 6 meses está aqui. Então tá ok. Isso é uma auditoria de gestão. Tá? A ANP quer uma auditoria de processo da medição. Então, ela quer dizer o seguinte: o teu sistema está com as condições de operação adequadas, ou seja, o projeto está adequado às condições de operação. Vou te dar um exemplo que eu peguei numa auditoria. Eu peguei um sistema de apropriação, 28 poços, que o sistema de apropriação só conseguia fazer a medição das variáveis em 4 poços. Em 4 poços. Né? Em 24, o sistema de apropriação está operando fora de faixa. Tá? Então, é esse tipo de coisa que a ANP quer que seja feito. E para ver como é que isso vai acontecer, tá? Eu montei um curso especificamente sobre auditorias. Teve 16 turmas em um ano. 16 turmas desse curso em um ano. Tá? Mais de 400 engenheiros e técnicos já fizeram esse curso. A ANP fez o curso. Tá? Então, 15 engenheiros da ANP fizeram esse curso. Tá? Ou seja, agora, teoricamente, deveríamos estar indo para um passo para frente. Né? Mas eu percebo que ainda a fase anterior tem algumas dificuldades, tem algumas carências ainda, que a gente precisa melhorar. Tem até um ponto que eu coloquei no roteiro, né, para a gente seguir, mas já que a gente entrou aí nessa evolução da regulação, eu queria que você focasse o que você achou que evoluiu do primeiro regulamento até o último regulamento, até a minuta do que está aí sendo avaliada, né, porque tiveram muitos questionamentos. Eu vi até acho que foi numa das feiras que eu estive participando, que quase quase mil pedidos de revisão, né, da minuta. A gente tem que entender que a primeira versão, qual foi a grande alteração? Óbvio que teve algumas pequenas alterações, mas teve uma grande alteração de 2013 para 2000. Foi o seguinte:
Em 2000, a ANP definia as tecnologias de medição aprovadas, tá? Que podiam ser utilizadas, né? Essa que acho que foi que não deveria ter, né? Isso estava errado no regulamento do ano 2000. Em 2013, muito corretamente, a ANP foi lá e tirou esse negócio. Quer dizer, você pode usar qualquer tecnologia, desde que você atenda os requisitos. Ponto. Sim. Tá? Então, o regulamento ele tem que definir requisitos. Se uma tecnologia nova atende aqueles requisitos, use. Tá? Então, eu acho que essa foi a grande alteração para 2013. Mas vai vir uma grande alteração, com todos os comentários que o pessoal fez, né? Mas eu acho que tem uma coisa que não vai mudar. Eu acho que é a grande alteração desse regulamento, que é o seguinte: a ANP nunca tratou o offshore e o onshore de forma igual. Tá? E é óbvio, né? Quer dizer, se ela fosse exigir tudo que era exigido, que ela exigia no offshore, você fechava um campo no onshore. Exato. Tá? Você não tem estrutura para fazer tudo aquilo. A maior parte seria É, fechada. e aí o que o pessoal da ANP fazia? Fechava os olhos. Né? Quer dizer, não exigia, né, da mesma forma que era feito no offshore. Só que um funcionário público, ele não tem essa autonomia. Tá? Não existe isso. Tá? E aí, este novo regulamento vai corrigir esse tipo de coisa. E como que vai corrigir? Criando as classes de O sistemas. Tá? enquadramento, né? Então, a classe A, que são para os grandes sistemas, vão ter mais rigor, né? Ou seja, vão ter mais exigências que esse pessoal vai ter que cumprir, né? Cai direto no offshore, né? Principalmente nas grandes plataformas do pré-sal, por exemplo, os grandes gasodutos, os oleodutos, né? Vão ser enquadrados no ar. Por outro lado, o C&D afrouxa os requisitos. E afrouxa por uma razão muito simples. O risco é muito menor. Tem que fazer uma gestão de risco. Né? Um oleoduto, né, um sistema de 1 milhão de barris, ele tem um risco muito maior do que um campo de 500 barris. Tá? Então, isso eu acho que não vai mudar. Pode mudar lá os patamares, né, de cada classe, também acho que não vai mudar. Mas, né, a ideia é clara. Afrouxa aqui, fica mais rigor aqui. Tá? Eu acho que essa é a grande mudança do que vai vir pela frente, tá? do que tem. Tem umas coisas pontuais, tem algumas coisas que eu discuto. Tá? Então, por exemplo, a ANP fala assim: classe A vai ter que ter o sistema de calibração no campo. Você entrou num Tomar ponto cuidado. que eu quero fazer uma pergunta a você sobre sua opinião. Eu lembro que eu li e vi que na classe A é necessário a instalação de um cromatógrafo em linha. Você acha isso É, execuível? isso eu discuti muito sobre, não só o cromatógrafo, a questão da calibração também, porque calibração de óleo no campo, eu entendo. Eu nunca vi master meter de gás em lugar nenhum no mundo, tá? Nem os computadores de vazão tem algoritmo para isso. Todos os computadores de vazão têm algoritmo para master meter de óleo, para gás não. E cromatografia é uma coisa, é um chute, é um tiro no pé, tá? Por quê? O cromatógrafo é muito sensível, Isso que eu pensei. principalmente à umidade. Sim. Tá? E no onshore, nós temos muita umidade, muita umidade. Então, achar que o sistema de tratamento de amostra vai ser suficiente para tirar a umidade do cromatógrafo, não vai. Tá? E aí o que eu disse, eu sempre digo para o pessoal, cromatógrafo, a pessoa vai ter vários infartos ao longo da vida. O primeiro infarto vai para comprar o cromatógrafo. O segundo infarto ele vai ter quando ele tiver que trocar uma coluna, que vai saturar por causa da Exato. umidade. Custa metade do preço do cromatógrafo, né, que já era alto, imagina a coluna. Né? Depois, uma coisa que não está claro para o próprio pessoal da ANP rateou, que é o seguinte: periodicidade de amostra, que na minuta não aparece isso. Exato. Tá?
Aí, isso foi uma discussão que eu tive com o pessoal da ANP. Né? Qual a velocidade que vai ser colocada? Tem que estar no regulamento. Porque eu vou colocar um cromatógrafo para fazer uma análise por mês? Não, né? Não é esse o objetivo. E aí, a segunda pergunta que eu fiz é o seguinte: imagina que uma cromatografia, só para facilitar a conta, seja 10 elementos, né, 10 componentes. Imagina que eu coloco lá no setup uma cromatografia a cada 6 minutos. Então, a cada 6 minutos eu vou ter 10 componentes. Em uma hora, né, eu vou ter 100 no log do computador de vazão, eu vou ter 100 eventos. O log do computador de vazão, tipicamente, aguenta 200 eventos. Sim. Então, olha que interessante. Se o cara fizer um negócio desse, em 2 horas, lotou o log de eventos. E aí, os logs começam a pagar. Sim. Como vocês são obrigados a mandar uma vez por dia, né, você muito provavelmente vai estar mandando a As NP, últimas 2 horas. né, 2 horas só, as 2 últimas horas. Né? Ou seja, e isso preocupou o pessoal da NP. Eu acho que esse é um ponto que vai ter que ser, vai ser discutido. Tá? E outra, né? Você imagina a logística. Sim, Eu sim. supri gás de arraste e gás de calibração num campo onshore no meio do mato. Tá? Não é uma coisa fácil. E outra, que é o grande ponto, né? Qual, na realidade, é o ganho que a gente tem? Né? Se Exatamente. o meu, ga- se o meu gás variasse tanto a composição, tudo bem. Tá? Mas eu tenho tanta variável pior. Tá? Eu tenho umidade no gás. É muito pior que a variação da composição do gás. Tá? Exato. E outra, num campo offshore, o cara vai lá e coloca um separador de 3 estágios. Tá? Tem dinheiro para fazer isso. Tem dinheiro para fazer, tem investimento para fazer isso. Como é que você vai colocar 3 estágios num campo onshore? Não vai. Não Vai. vai, pô. Não vai. Entendeu? Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso. Tá? Eu vi uma plataforma que chegou agora com 16 cromatógrafos. Então, assim, o pessoal vai morrer em fazer manutenção desses 16 cromatógrafos. Primeiro, tá? Primeiro, foi o que eu falei para o pessoal. Isso foi um negócio interessante, né? Eu disse assim: vocês acham que os fabricantes no Brasil têm peça sobressalente para esses cromatógrafos? Não tem, não. Tá? Você acha que o fabricante lá fora tem peça sobressalente para esses cromatógrafos? Não tem, não. Tá? Então imagina um cromatógrafo desse, na hora que der um pau, vai ficar 6 meses parado. Aí o pessoal da NP no treinamento já fala assim: epa, né? Então temos que exigir que, mesmo tendo cromatógrafo, tem que ter o amostrador manual. Eu falei, sim, eu acho que é capaz de usar mais o amostrador manual do que o cromatógrafo. Exato. E eu acho que ele nem tem técnico suficiente Não, para dar manutenção em 16 não, cromatógrafos. Isso aí não tem. é Não fato. tem. Isso aí você vê com Um coisas técnico de menores. analítica Exatamente. Exatamente. é mosca branca. É, Só para ilustrar isso que você está dizendo, um tempo atrás, nós tínhamos um problema crônico com trenas de profundidade. Uma tem, coisa básica. A trena de tem, profundidade você tinha que mandar para o Inmetro, e aí o Inmetro aqui fechou os IPENs, e aí era mais barato você comprar outra trena do que e descartar a anterior. Uma coisa simples, tem. uma trena de profundidade. E imagine Eu o que, é que você vai fazer com essa danação de cromatógrafo. questiono muito, que eu acho que às vezes os regulamentos, eles foram feitos, a origem desses regulamentos, a gente sabe, vem do Mar do Norte, vem da Sim, Noruega, né? Que é exato. outra estrutura, outra infraestrutura, né? Tá? Um cara na Europa, se ele tiver que mandar para calibrar um equipamento num laboratório de outro país e voltar lá da Europa, é dias, né? Aqui é meses, Sim, sim. é outra coisa, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com requisitos.
tá? Se a gente pode cumprir os requisitos. Sim, Acho que esse é um ponto importante. sim. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que os operadores encontram hoje na produção onshore, no tocante à medição, ainda relacionado ao regulamento 2013, né? Eu entendo que se dá muita importância para a calibração. Eu vejo muita importância na calibração. O pessoal se preocupa muito com a calibração. E eu acho que calibração é apenas um aspecto. Um Correto. aspecto. Tá? Tem outros aspectos tão ou mais importantes que a calibração. O que eu sinto, né, é que falta mão de obra com capacidade analítica, de analisar um sistema, tá? Entender as dificuldades do sistema, entender que principalmente no onshore, não que no offshore não aconteça, mas no onshore, as condições de operação variam muito rapidamente. Sim. Tá? Então, se você não tem uma estrutura que fique analisando as condições de operação e trabalhando para adaptar, a tua medição vai embora. Então, outro dia eu peguei numa auditoria o transmissor de pressão diferencial trabalhando com 3, 4 kPa. Tá? Com um transmissor calibrado em 60 kPa. Tá? Totalmente Ou fora. seja, está superdimensionado o sistema. Tá? Mas, simplesmente, o pessoal não tem gente. Né? Não só em termos quantitativo, mas também qualitativo. Né? Então, acaba-se medindo errado sem saber. Eu brinco sempre que os sistemas operacionais de medição, eles operam com o sistema operacional chamado MIMO, que é merda in, merda out. Tá? Entra merda, sai merda processada e não segue nem Lavoisier, que a merda que sai é maior que a merda que entra. Tá? Então, o que eu percebo é que não é por má vontade. A grande dificuldade que se tem é que o onshore não tem a mesma estrutura qualitativa e quantitativa para poder ficar acompanhando as mudanças do processo. O offshore tem mais gente, tem mais investimento, tem mais dinheiro para fazer isso. Então, eles têm mais engenheiros acompanhando. O onshore não tem. Teve um operador outro dia que me ligou, perguntou, ele tinha lá um poço que estava produzindo 0,3 metro cúbico dia. Qual era o sistema de medição que ele tinha colocado? É um balde, né? Isso mesmo. Você vai colocar lá, né? Exato. 0,3 metro cúbico dia? Pô, não mede nada, né? Então, Sim, eu acho que essa é a grande dificuldade. sim, Tá? sim. E a gente precisa ficar de olho no sistema, senão mede errado. Mede errado. Você, Tá? quando está nas suas fiscalizações, nas suas auditorias, com relação à questão de incertezas, você assim, se depara muito com isso? Você já tem algum Sim. caso assim emblemático que você chegou, se deparou com uma incerteza muito elevada, que você conseguiu, com essa correção, salvar, digamos assim, receita para a empresa, algo que você possa demonstrar tanto para a empresa como que você ficou de aprendizado com essa situação? Tem alguma situação assim, Tem, emblemática? tem dois casos muito emblemáticos. Né? Eu podia dar N outros casos, mas teve dois casos muito emblemáticos. Eu bato o olho num sistema de saída de gás para uma UPGN. Tá? E aí eu vejo que a medição era 700 mil metros cúbicos dia. E aí, quando eu vejo o faturamento, era 600 mil. Aí eu perguntei, ué, né? Como que produziu 700 e faturou só 600? Aí me explicaram. Ah, não, é que foi colocado um separador aqui, antes da UPGN, o gás entra no separador, o gás seco sai 600, é o que é faturado, e tira 100 de condensado. Aí eu perguntei assim, e o que fazem com o condensado? Ah, fica com o PGN. Eu falei, bom, então avisa que eu vou mandar o meu balde lá, que eu vou pegar para mim, tá? Já que ninguém quer o condensado, eu quero, tá? Então, esse foi um caso muito emblemático que a gente pegou numa auditoria. Um Absurdo, outro né? caso, Absurdo. no- em um outro caso eu peguei e tinha um escoamento de óleo e aí eu vi que tinha sempre um desconto de 2 a 3% desse óleo, de um cliente, de um operador para um cliente.
E aí eu fui questionar o que era esses 2, 3% de desconto. Aí me falaram que era encolhimento do gás. Eu falei, ué, tá? Um óleo em transferência de custódia, ele tem que estar estabilizado. Se ele tem que estar Sim, estabilizado, eu não tenho que ter esses 2, 3% de desconto. Tem alguma coisa errada. Tá? Eu sei até que internacionalmente o pessoal sempre coloca algum valor, mas é tipo 0,2, 0,3%. Tá? 2, 3% é muita coisa. É muita coisa. Pra vocês terem uma ideia, esses 2 casos foram tão emblemáticos que forçou a operadora a mudar a forma de escoamento dela, tá? Porque eram muito críticos. E não era só isso, tá? Eu tenho N casos, né, de medições erradas, principalmente gás, baixa pressão, que não se compensa a pressão atmosférica corretamente, ainda, até hoje ainda se tem isso, né? E os impactos financeiros são muito grandes, muito grandes, tá? Então, eu posso te dar N exemplos, N exemplos, tá? Peguei um caso, né, de uma auditoria que o tanque não tinha compensação, um tanque não, vários tanques, muitos tanques, diga-se de passagem, tá? Não tinha compensação da dilatação térmica, né? O pessoal só considerava que não tinha alteração. Ou seja, num lugar que a variação da temperatura era muito grande. Ou seja, se fez o arqueamento a 20, está operando a 35. Tá? Ou seja, o que eu percebo é, muitas vezes, o pessoal, aquilo que eu falei, não tem gente olhando essas coisas. é uma discrepância dessa, muda a densidade, muda a FCV, muda Tudo, tudo. O tudo, fator de dilatação da chapa do tanque, tudo. tudo, tudo. Então, se não se faz isso, tá? Você está perdendo dinheiro. Ou o teu cliente está perdendo, não sei quem está ganhando ou quem está perdendo, né? Às vezes a conta não é tão simples assim. Mas tem risco. Tá? E o risco e é isso que eu acho. O pessoal se preocupa muito com calibração. Tem uma preocupação com a calibração. Calibração é um aspecto. É um aspecto. Sinceramente, eu não me preocupo tanto com calibração, não. Tá? A pergunta que eu sempre faço para o pessoal é a seguinte: você faz uma análise, quando você faz as calibrações, de as últimas 4, 5 calibrações, o que mudou? Mudou muito pouco. Mudou muito pouco. Só se aconteceu alguma sobrepressão, uma sobrefaixa, é outro papo. Tá? Mas normalmente, numa condição normal, não é a calibração que faz diferença. Não é a calibração que faz diferença. Tem N outros fatores que fazem a diferença. Eu recordo que, só não recordo o ano, mas acho que foi 2010, 2009, existia a necessidade de limpeza, acho que era limpeza interna do tanque a cada 3 anos. Eu acredito que era isso. E a gente abriu o tanque, meu amigo, o tanque bem limpinho. E aí nós fizemos um ofício, mandamos para a ANP, mostramos os últimos 3 ensaios. Inclusive, na época, nós nos juntamos com mais 2 operadores que tinham a mesma condição e pleiteamos, né, algo que modificasse isso aí. Então, aí aumentou para 5 anos, depois a própria arqueação, quando a tanque aberto, virou 10 anos, quando é tanque fechado, 5 anos. Então, assim, eu acho que muitas vezes falta também a iniciativa do operador em pleitear, em apontar. Se você lê, for para a literatura, sempre ele diz, de acordo com o regulamento ou previamente aprovado pela ANP. Previamente aprovado pela ANP são justamente Tem um essas comentário muito situações. interessante sobre isso. Nenhum documento do Inmetro define periodicidade de calibração. Nenhum. Sim, Tá? Quando aparece lá na portaria 001 as periodicidades, quem colocou foi a ANP, sim, não foi o Inmetro. sim. Tá? Por uma razão muito simples. Quem é que tem que definir periodicidade de calibração? O operador. Ele que conhece o processo. Sim, Ele sim. conhece o processo. Isso vale para qualquer atividade.
ter no regulamento. Só que a ANP definiu um padrão, né? Agora eu tenho que trabalhar, se eu preciso aumentar, ou às vezes até diminuir, tá? Sim, eu já trabalhei em estação também que precisava diminuir. Que tem parafina ficava acima da boca do tanque. Então, então você tinha a necessidade de fazer uma limpeza com um pouco com uma frequência um pouco maior. Mas nesses casos, você tem um óleo que é menos parafínico, um óleo que não desprende muito resíduo, então não necessita. É isso. E tem que trabalhar, tem que Sim. ajustar isso. Sim. Falando dos grandes desafios, né, principalmente dos campos onshore, produções com baixo volume, como você mesmo citou aí, um poço com 0,3 metro cúbico, alta variabilidade, muitas vezes fluidos mais complexos, com alto RGO, com muita água, pouco óleo, que é o que geralmente põe o pão na mesa. Quais seriam as estratégias mais adequadas e tecnologias para medição com maior precisão nesses cenários? É muito complicado a gente falar, primeiro generalizar, né, porque cada caso é um caso. Sim. Né? A gente não consegue dar uma receita de bolo que sirva para todo mundo. Né? O que eu observo é o seguinte: eu percebo que usar medidor mássico tem sido uma coisa que não é só no Brasil. Isso tem aumentado muito no mundo inteiro. Tá? Porque como ele tem uma rangeabilidade muito grande, eu consigo medir faixas pequenas. Tá? Então, eu acho que é uma vantagem. Tá? Ele é menos impactado, tá? Por presença de gás, não que ele não seja. Tá? Ele é impactado quando você tem gás no óleo ou óleo no gás. Então, ele sofre impacto? Sofre. Tá? Porém, ele tem algumas vantagens. Tá? Ele consegue medir a densidade, no caso do líquido, o que ajuda a gente a entender se está tendo muita água ou não, porque pela densidade eu consigo ter uma ideia sobre isso. Tá? Sim. Agora, a grande questão é o seguinte: falar que o mássico é solução para tudo, não é não. Não é não. Tá? O mássico tem sérios problemas também. Um problema em perda de carga. Ele gera uma perda de carga muito grande. Então, eu tenho um sistema no onshore que já trabalha com uma pressão baixa. Se eu ainda vou colocar um medidor mássico, eu tenho que tomar cuidado. Tá? O que eu acho que o onshore não vai escapar é continuar tendo medição por tancagem. Tá? Eu acho que é quase uma obrigatoriedade pelo baixo volume. Né? Então, eu não consigo colocar, às vezes, o medidor em linha, porque o meu volume é pequeno. Então, eu tenho que usar tanque mesmo. Só que eu acho que a gente precisa evoluir nos tanques. Né? Eu estou trabalhando num projeto, né? Não posso falar quem está fazendo, mas é criar um tanque computer. Tá? É um computador de vazão para as medições de tancagem. E aí ele vai conseguir dar, tá, a melhor rastreabilidade para as medições. Ou seja, não vai ter cálculo fora, para obter o volume líquido, fora desse equipamento. Tá? Isso já foi mostrado para o PNP, já foi mostrado para o Inmetro, eles adoraram esse treco. Tá? Só que aí tem que caminhar, ainda tem que ter aspectos regulatórios para isso aprovar. Mas, tá, eu acho que é uma solução para o onshore. Tá? Ele dá mais robustez às medições. Hoje é muito frágil a forma como que se mede em tancagem. Tá? E isso é uma característica do onshore, porque o offshore usa muito pouco a tancagem. Tá? Mas eu acho que não vai escapar. Eu acho que ter o tanque computer vai ajudar. Eu acho que é uma grande alteração que vai ser legal para o onshore. Essa era a minha pergunta seguinte para ti. No meu início da minha vida profissional, eu fui operador de produção quase 10 anos, né? Então, rodei muito campo, fiz muito teste de produção, drenei muito, coletei muita amostra. E eu observava que tinha poços que você, quando terminava de drenar, você não conseguia coletar nem a amostra de tão pouco óleo que ficava no tanque.
porque geralmente era um poço de grandes vazões, você testava por um tempo reduzido, né? Porque um tanque de 20 metros cúbicos para um poço que produz 500. Então você equalizava 2 tanques, botava ali, mas mesmo assim no final você quase não coletava uma amostra. E aí era um desafio. Então, essa questão do tanque é inimaginável atualmente nós vermos os pequenos operadores sem tanque. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acho que a gente não tem como eliminar, a gente tem que melhorar essa solução. Exatamente. Tem que melhorar essa medição. Criar mais recursos, que a gente tenha melhor controle. Tá? Do jeito que é feito hoje, está muito ruim. Tem um caso bem engraçado, assim, é cômico. Seria cômico se não fosse triste. Eu participei de um curso no IBP e em algum momento tinha um servidor da agência, eu acho que ele nem está mais na agência hoje, que falou que o futuro da medição em tanque seria os radares, não sei o que e tal, o desenvolvimento do radar. E aí tinha falando dos custos, que ia ligar isso, que ia instalar aquilo, não sei o que. O cara estava bem entusiasmado com aquilo ali. E aí ninguém sabia, tinha um cara que era era dono de uma pequena operadora, mas produzia 5, 6 barris de óleo. Ele se levantou lá atrás e fez uma pergunta. Quando eu terminar de instalar isso nos meus 2 tanques, o poço que eu produzo vai compensar eu mantê-lo produzindo? E foi aquele silêncio geral na sala, né? Constrangimento, assim, ímpar. Eu escutei essa história do radar, tá? E quando eu apresentei lá o Tank Computer, o pessoal entendeu que não era pelo radar. Tinha que mudar. O Tank Computer ajudava melhor, que permitia o operador continuar fazendo o jeito que ele está fazendo hoje. Sim. Tá? Medindo manual, ou medindo com boia, ou medindo com... Permitia ele continuar usando a tecnologia que ele tivesse. Mas ele criava formas de controlar melhor essa medição. Tá? E sendo que um equipamento desse trabalha com 5 tanques. Sim, sim. Então, praticamente ia ter um equipamento desses para o campo inteiro. Ótimo. Tá? Então, essa que foi a filosofia. Em breve, isso vai ser divulgado. Se Deus quiser. Tudo que vem para melhorar é importante, né? Na sua experiência, né, nessas auditorias, quais são as não conformidades mais frequentes e críticas que são observadas nos pontos de medição? E como a ANP reage a isso aí? A coisa mais comum que eu pego é o projeto não está adequado às condições de operação. Isso é a coisa mais comum que eu pego. Tá? Então, você tem uma ideia, quando eu faço auditoria, né, é comum, quando eu vejo esse tipo de coisa, principalmente em gás, eu reprojeto as placas de orifício. Sim. Eu chego para o pessoal e falo assim, tá vendo? Ó, essa é a placa que você tem que colocar aí. Então, por isso que eu falo, às vezes a minha auditoria, né, não é só apontar erro, eu também tento ajudar o pessoal a corrigir. Né? O problema é que às vezes tem linha tão superdimensionada que não faz milagre com a placa de orifício. Então, mas acontece. Né? A grande questão é que, se acontecer, o non-shore, muitos dos sistemas são derivados são feitos da época da Petrobras. Sim, a maioria. Era outra condição de operação. Tá? Então, é muito comum as condições, o projeto não está adequado. Isso é o que eu mais pego. Isso é o que eu mais pego. Tá? Aqui é mais grave. A ANP, ela não ainda acho que está pegando no pé do pessoal sobre isso. Tá? Eu acho que talvez agora, com as auditorias de processo, talvez vai pegar. Tá? A ANP está muito mais preocupada hoje em se o pessoal não tem contorno no sistema, se está lá o sistema, se existe, se o flare está sendo medido. Eu acho que esse é o nível de preocupação. E eu pego coisas assim, tá? Eu peguei vários campos que eu tinha o flare ou o dispersor, que é pior ainda, Sim. sem medição, tá? O dispersor, eu ainda, se brincar, eu nunca vi um dispersor com medição. Não, esse é um problema sério, entendeu? Então, mas eu acho que o mais grave é
o descompasso entre o projeto e as condições de operação. Isso é muito comum para pegar. Entendi. Agora, a questão do legado e inspiração, né? Olhando para trás, o que você considera como sendo sua maior contribuição para o setor? E qual mensagem você deixaria para os profissionais e novas gerações de profissionais que estão surgindo? Eu vou te falar o que eu estou fazendo, né? Eu estou tentando criar um conjunto de cursos para permitir que o pessoal realmente tenha uma base de capacitação, tanto os engenheiros quanto os técnicos, né? Ah, as operações que são necessárias de óleo e gás. Então, por exemplo, eu tenho um curso básico de medição fiscal, onde eu foco os regulamentos técnicos, né? Não é só 001, tá? Tem outros regulamentos que precisam ser conhecidos, né? Então, esse curso de medição fiscal é focar nos regulamentos. Depois eu tenho um curso de projeto de sistema, né? Que é o cara entender quem vai trabalhar no projeto, né? Entender o que ele precisa conhecer para, óbvio, talvez ele não vai ensinar o cara a fazer o dimensional de uma tubulação, que pese que a gente dá as condições básicas, né? Mas principalmente o cara entender as tecnologias de medição, entender por que eu coloco a medição por tancagem ou uma medição em dinâmica, entender as características, tipo de incerteza do sistema, incerteza básica, né? Ou seja, o projeto, o cara tem as condições para ele gerir uma execução de um projeto para atender uma condição de operação. Depois eu criei um outro curso chamado de operação, que é gestão das medições, mas é operação. Tudo o que tem que ser feito para manter o sistema operando, né? Então, aí vai se falar de apropriação, vai se falar de amostragem, vai se falar sobre a parte de geração dos relatórios de medição, né? Fazer a notificação de falhas, todos os aspectos que envolvem, tá, a operação. Depois, um outro curso que já estava dando, que é o de auditorias. Como eu faço uma auditoria num sistema de medição? O que eu tenho que focar, analisar desde as condições de operação até a parte de gestão. Me permita fazer uma interrupção, meus olhos já estão brilhando, viu? Eu quero saber se essa sua lista de cursos está no seu Instagram e se você puder disponibilizar, será um prazer para o LinkedIn do Conexões colocar toda essa lista. Já estou olhando para o Alberto, que é o responsável, o controle digital do LinkedIn e das nossas mídias sociais. Vai ter uma publicação essa semana que vem, agora vai ter. E o último curso que eu lancei agora foi o de incertezas. Ótimo. Mas não aquelas incertezas dos cursos que tem no mercado aí, que falam sobre a estatística. Eles focam na estatística, né? A questão não é estatística, é saber quais são os fatores que causam incerteza. Sim. E de onde eu tiro esses fatores. Então, é um curso voltado desde a calibração até como se calcula a incerteza da pressão, da temperatura, mesmo porque agora a ANP vai obrigar a você dizer qual foi a incerteza das variáveis, não só do sistema, mas das variáveis. A incerteza do sistema montado com medidor linear, com placa de orifício para óleo, para gás, e uma coisa nova que vai ter no regulamento, que é a incerteza você relatar a incerteza do pacote, do campo. Sim. Né? Sim, a certeza da medição fiscal toda, como um todo. Né? Então, esses 5 cursos, né, vai ter um post, acho que semana que vem, o pessoal está fazendo a arte agora, né, já estão programados durante o ano, né, e já está a carga horária definida desses cursos. Quem me pediu esses cursos? A ANP, tá? Perfeito. Para treinar, formar gente. Né? E aí faz uma programação ao longo do ano, né, que o pessoal consiga fazer. Né? Eu acho que isso vai ser talvez o meu maior legado, né, com o que eu passo muito nos cursos, né, é a minha experiência, né, o que eu vi no campo e tudo. E o que tem sido bom é que o feedback que eu tenho recebido do pessoal é muito bom. Então, não estou falando besteira. Estou falando aquilo que realmente o pessoal entende que é importante. Eu sou prova viva disso, né? Fui seu aluno em 2 cursos e
pela lista ampla que você colocou aí, você é eterno aluno. E deixo aqui à disposição as mídias sociais do Conexões, que é o LinkedIn, é o nosso Instagram, Vou comunicar para o Sérgio. para difundir isso aí. Acho que vai ser isso uma coisa bem legal. É quase um curso de pós-graduação, né? Perfeito. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é formar gente. Sim. Formar gente. Porque eu vejo muitas vezes os cursos muito superficiais. Se fala muito assim vagarosamente, assim vagamente sobre o que na verdade tem que ser feito, né? E eu procuro mostrar aquilo que realmente na prática é importante. Perfeito, perfeito, Carlos. Carlos, a entrevista, como eu imaginava, o episódio aqui é perfeito. É um tema que eu me identifico. Estou aqui com uma das grandes referências no país nessa temática, que é você. Engano bem. E sabia que a conversa ia fluir naturalmente. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas tranquilo, acho que foi excelente. eu sempre deixo uma última pergunta. Como o nome do nosso podcast é Conexões Operacionais, é difícil uma pessoa com 40 anos de trabalho dizer uma conexão operacional. Mas se você tivesse aquela pessoa ou aquelas pessoas que mais te influenciaram e mais te ajudaram a se desenvolver, a se formar no profissional que você é hoje, quem seriam? Falar um ou outro nome, às vezes eu talvez vá cometer alguma injustiça, tá? Mas eu vou te falar o seguinte: eu aprendi com todos que passaram na minha vida, desde o peão, desde o cara que está ali no campo, tá? Até o gerente da unidade, tá? Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir. Sim. Ouvir, entender o que a pessoa está falando. Às vezes a linguagem não é uma linguagem de engenharia, né? Então a gente tem que assimilar isso, tá? E a gente nunca pode admitir ou pré-julgar que a pessoa está falando besteira. Não dá para fazer isso, né? A gente tem que aprender a ouvir, e aí talvez, ou até o cara esteja falando besteira, ou está fazendo errado. Mas a gente tem que ouvir todo mundo, tá? E com isso a gente aprende, tá? A gente vai errar, faz parte do jogo, tá? Se você não quer errar, você fica em casa assistindo Netflix, tá? E é capaz de você escolher o filme errado, tá? Então, errar faz parte do jogo, tá? O problema é como a gente trata o erro. Sim, Tá? sim. E a gente tem que aprender sempre, com todo mundo. Com Claro. todo mundo a gente tem que aprender. Tá? Perfeito, então não é com Carlos. uma pessoa, não, é com todos. Tá bom, muito obrigado. Bom, Só tenho a agradecer a oportunidade de você ter estado conosco aqui. Como eu falei anteriormente, é uma grande honra para o Conexões receber uma pessoa tão relevante contigo. E para encerrar o episódio, eu gostaria de agradecer aos nossos poucos, mas fiéis patrocinadores, né? Que é o Amarinho Transportes, que tem nos ajudado desde o início, a agência de Viagem Aqui, do amigo Alberto e Noemi, e o TP Estúdio do Tiago, que é quem nos dá todo o suporte para fazer com que o podcast se desenvolva. Assistam os nossos episódios, compartilhem, curtam e difundam a informação, que a ideia do nosso trabalho é justamente trazer um conteúdo técnico de qualidade para as próximas gerações. Esse é o objetivo do nosso podcast Conexões Operacionais. Muito obrigado, Carlos. Eu já vou te avisar que quando sair o novo regulamento técnico, tá? Eu fico à disposição para a gente fazer uma live para falar sobre os principais pontos. Perfeito, excelente. Muito obrigado. Tá bom, Carlos? Parabéns, Grande abraço. muito obrigado. Tchau. Tchau.